hora de ouvir a palavra do Senhor. Criançada, o dia de vocês foi ontem, agora fica quietinho aí, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. O presbítero Andrews vai estar orando para o nosso pastor, que vai nos trazer uma porção da palavra de Deus nessa noite. Amém, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno e maravilhoso Pai, quero apresentar a vida do teu filho, Senhor, que está incumbido nesta noite de trazer um pedacinho da tua palavra do céu, Senhor. Cobre ele com teu sangue, guarda, protege, Senhor, e que nós podemos sair daqui, Senhor, farto da tua palavra para o decorrer dessa semana. Acampa com teus anjos, Pai, nos dando força para ouvir a tua palavra, um momento importante, Senhor. Então eu te peço agora, Senhor, nos envolve nessa mensagem, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, podeis assentar. Louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Louvo a Deus pela minha família, que sempre me acompanha. E se ninguém der glória na hora da mensagem, eu já trouxe 7 aqui para dar glória, amém? Estou muito feliz, Deus tem nos abençoado. Louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, que sempre tem lembrado do nosso nome e tem abençoado a nossa vida, não somente com as orações. Eu tenho acompanhado as lives, as publicações, e eu sei que essa tribuna tem passado alguns pregadores, que dentre os quais eu me considero um dos menores, amém? Mas pela misericórdia de Deus, acredito que Deus vai falar com você nesta noite, amém? Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, um versículo conhecido, uma palavra conhecida, mas eu creio que Deus tem algo novo para ministrar aos nossos corações nessa noite. O livro é do profeta Isaías. O capítulo é o de número 64. E o versículo é o de número 4. Os irmãos já me conhecem. Alguns perguntam, todos encontraram? Eu fico só ouvindo o barulho das páginas. Quando elas param, eu sei que todos encontraram. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele esperam. Amém? Feche a sua Bíblia, coloque sobre o assento. E se quiser acompanhar, eu peço que você acompanhe lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, que logo, logo nós chegaremos até lá. Pregar sobre o profeta Isaías é falar sobre o maior profeta do Antigo Testamento. Os profetas são classificados pelo o tempo em que eles exercem o ministério profético. É óbvio que quanto maior o tempo que o profeta exerce o ministério profético, maior a sua escrita. Quando eu falo que Isaías é o maior profeta do Antigo Testamento, é porque ele foi o profeta que exerceu o ministério profético por mais tempo. E por isso é considerado um dos maiores, e eu me atrevo a dizer o maior. Isaías era um profeta diferente dos demais. Entre todos os profetas, uma característica se destacava: todos vinham de família humilde. Alguns deles eram levitas, alguns deles eram filhos de sacerdotes, alguns deles já estavam envolvidos no sacerdócio desde a sua infância, pela família, pela ordem em que ele nasceu. Isaías não. Isaías fazia parte da alta aristocracia de Judá. O que é isso, pastor? Vou dizer. Isaías só não foi rei em Judá
por um pequeno detalhe. O seu pai, Amós, não era o primogênito do rei Joás. O rei Joás tinha 2 filhos. Um filho mais velho, primogênito, que herdou o trono, se chamava Amazias. E Amós era o segundo filho. Amazias era o pai do rei Uzias. E Amós era o pai de Isaías. Então Isaías não era rei, não podia ser rei, porque o seu pai não era o primogênito, mas ele era príncipe e tinha uma posição de destaque na corte de Judá. Porém, o seu pai Amós, diferente do seu tio Amazias, que herdou o trono, que ficava junto com o rei Joás, aprendendo sobre guerra, estratégias de conquistas, Amós não. A história vai dizer que Amós se aproximou de um profeta. O nome desse profeta, Zacarias. E Amós aprendeu os preceitos de Deus e sentiu amor pelo ministério profético. Amós não pôde exercer o ministério profético, mas o seu filho Isaías aprendeu, amou e exerceu. Não tem como falar também de Isaías sem falar também de Uzias. Por quê? Os 2 meninos nasceram em épocas semelhantes, foram criados juntos. E porque Amazias era um pai distante, Uzias se aproximou do tio Amós e também aprendeu os preceitos de Deus e aprendeu através do profeta Zacarias. Esse profeta Zacarias morreu porque o rei Joás mandou martirizá-lo. Se você ver lá no livro de Crônicas, você vai perceber que, vai entender que ele se levantou contra o profeta de Deus por causa da sua profecia, porque ele pregava a verdade, criou uma situação e Zacarias foi apedrejado e morreu. Porém, a mensagem pregada, a mensagem ensinada, ficou viva no coração desse homem chamado Amós, servo de Deus, que ensinou tanto o filho quanto o sobrinho. Para entender um pouquinho mais sobre o reinado de Uzias e porque ele viveu segundo os preceitos de Deus, porque ele entendeu através de Zacarias e Amós qual era a vontade de Deus, e ele entendia que quando o rei governa de acordo com a vontade de Deus, quando o justo governa, o povo se alegra segundo a palavra de Deus, e o rei acaba tendo um reinado próspero. E Uzias teve um reinado próspero. Quem puder acompanhar, livro de 2 Crônicas, capítulo 26, vai falar um pouquinho sobre o reinado de Uzias. Então Uzias assumiu o trono com 16 anos de idade, né? Ele foi um rei tão próspero, Deus o abençoou tanto, porque ele fazia a vontade de Deus, seguia os mandamentos de Deus. Ele tinha Amós já falecido, porém Isaías como um conselheiro, mesmo sendo de idade semelhante, Isaías estava ao seu lado. Sempre quando ele ia tomar uma decisão, consultava-se Isaías e juntos eles chegavam a um senso comum, e por isso a decisão era acertada. O reino de Uzias, o reinado de Uzias foi tão próspero que as nações vizinhas olhavam para Judá e diziam: ali está uma nação próspera. Para você ter uma noção, se você olhar, você vai ver que Uzias, ele ergueu torres nos limites do deserto. Em cada torre ele colocava a sua bandeira. E quando as nações vizinhas olhavam, diziam assim: ó, para cá não dá para passar. Por quê? Porque é um reinado próspero. O reinado em que o rei de Israel faz a vontade de Deus. E toda a nação já conhecia a história, desde o Egito, desde tudo que Deus fez com o povo de Israel, quando o rei fazia a sua vontade. E todos temiam. Para você ter uma noção, veja aí o que está escrito no verso 13. Vai dizer que o exército de Uzias, o exército era tão poderoso, que envolvia 2.600 famílias. Cada família, o único que era isento de entrar no exército era o primogênito, por causa da sua função na genealogia. Porém, ele poderia ser voluntário. Mas os demais filhos, que eram considerados herança do Senhor, bênção do Senhor, eram todos servidos ao rei para que ele pudesse ter no seu exército. Essas 2.600 famílias resultaram num exército de 300.500 soldados. Mas não era qualquer soldado. Quando ele saía para guerrear contra as nações com 3.500 homens,
Uzias era o único rei que saía com 3.500 e voltava com 3.500, porque não tinha baixa no seu exército. Era incrível, porque Deus era com ele. As nações entendiam, porque o exército era diferenciado. O agronegócio de Judá fazia com que ela fosse uma nação próspera. Se você olhar no verso 9 e 10, você vai ver que o agronegócio era tão abençoado, a agricultura, a pecuária era tão abençoado por Deus que o povo se alegrava. O povo era muito feliz. Por quê? Porque tinha comida, Deus abençoava. Mesmo sendo um lugar de deserto, Deus fazia o deserto florescer. Porque quando o rei faz a vontade de Deus, quando o governante faz a vontade de Deus, o povo se alegra. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a nação. Então o reinado de Uzias era abençoado por Deus. Veja bem, diz ali, a partir do verso 15, que Uzias tinha também engenheiros e peritos inteligentes demais, que Deus usava para dar a ele estratégias de guerra. E não somente estratégia de guerras, mas esses peritos desenvolviam armas de guerras que as outras nações não tinham. Enquanto as nações tinham em cima das torres, em cima das suas fortalezas, arqueiros, cada um com um arco na sua mão, os peritos de Uzias faziam engenhocas, faziam máquinas que jogavam até 6 flechas ao mesmo tempo. Os peritos de Uzias, enquanto os outros exércitos tinham catapultas que jogavam uma pedra, eles tinham catapultas desenvolvidas para que o efeito chicote da primeira pedra que fosse lançada já lançava automaticamente uma segunda pedra. O que é isso? Quando a pedra ia contra o inimigo, antes dela atingir já tinha outra a caminho. Então era uma nação poderosa. Os peritos eram tão espertos, tão inteligentes, que desenvolveram armaduras para os soldados, impenetráveis, materiais leves, para que não tirasse a mobilidade dos soldados na hora da peleja, mas também que a flecha, a espada não penetrasse nos locais vitais de cada soldado. Então o exército de Uzias, desses 300.500 soldados, eram invencíveis. Quando a fama começou a ser propagada, a palavra de Deus vai dizer que isso subiu ao coração de Uzias. Ele não ouvia mais Isaías, ele não se lembrava mais de Amós, ele não se lembrava mais de Zacarias. E ele começou a dizer: tudo isso acontece porque eu sou o rei. Uzias vem a se corromper e diz assim: eu posso tudo, eu faço o que eu quero, eu tenho o que eu quero. E ele se desvia da vontade de Deus. Ele entra no templo e vai para a última linha de defesa espiritual que ele tinha, que era o quê? Que eram os sacerdotes. E ele diz assim: agora aqui quem manda sou eu. O levita disse, o sacerdote disse: não, aqui quem manda é o Senhor. Eu vou queimar incenso. Ele disse: não, aqui quem queima incenso tem que ser consagrado. É somente os levitas, é somente os sacerdotes. Ele disse: eu posso, eu sou o rei, eu sou Uzias. Não sabe quem eu sou? Quando ele coloca a mão no incensário para queimar incenso, uma mancha vermelha aparece no meio da sua testa, que a história vai dizer que era considerado o dedo do Senhor. Quando aquela mancha vermelha aparece na sua testa, começa a propagar sobre o seu corpo, o levita diz: Deus feriu o rei Uzias com lepra. E você conhece como que é no povo de Israel, o povo de Judá. Se a pessoa é acometida de lepra, ela não pode viver no mesmo convívio dos outros. Se for uma pessoa qualquer, ela é levada ao Vale dos Leprosos. No Vale dos Leprosos ela vai viver em caverna, ela vai viver em buracos, ela não vai ter comida, não vai ter vestimenta, porque é considerada uma pessoa amaldiçoada. Se por algum motivo essa pessoa precisasse entrar na cidade, ela tinha que tocar uma sineta e dizer: eu sou leproso, não se aproxime, porque era uma doença muito contagiosa na época. Mas como Uzias era rei, prepararam para ele, no Vale dos Leprosos, uma casa separada. Nessa casa separada, ele foi viver ali. E outro problema ele teve, porque Uzias precisava de cuidados. Quando a lepra é causada pela ira de Deus, ela é terrível. A dor é insuportável. E ela toma proporções além do normal. Não era só o tempo da lepra, mas era a justiça de Deus sobre Uzias, porque ele cometeu um delito contra o Senhor de Israel.
Então ele sofria, sentia dores, ficava na cama, não tinha quem cuidasse. Um homem se propôs a cuidar dele. Quem era esse homem? O amigo Isaías. Isaías abriu mão da sua posição no palácio. Ele podia entrar na sala do trono a hora que ele quisesse. Ele podia ir até a cozinha a hora que ele quisesse. Ele podia ir em qualquer lugar a hora que ele quisesse. Ele entrava, ele saía. Quando ele ia entrar, o soldado da porta já dizia: é o príncipe Isaías, deixa ele entrar. Mas ele abriu mão de tudo isso para cuidar de Uzias. A história vai dizer que uma vez por mês, Isaías saía dos vales dos leprosos, de cuidar de Uzias, e ia até o templo se apresentar a Deus. Para ele ir ao templo se apresentar a Deus, como ele não era leproso, ele tinha que fazer todos os rituais de purificação. E depois de fazer os banhos, os rituais de purificação, ele se apresentava ao sacerdote. O sacerdote examinava todo o corpo dele e dizia: não tem lepra, pode entrar no templo para adorar. E uma vez por mês ele fez isso durante 6 anos. Durante 6 anos ele desceu ao Vale dos Leprosos, passava um mês lá cuidando de Uzias. Depois voltava, se purificava e se apresentava a Deus. Quem olhava para Isaías dizia assim, ó: o príncipe agora é imundo. Por quê? Porque quem se aproxima do leproso era considerado imundo. Não é à toa que a sineta precisava ser tocada. Era considerado imundo não somente o leproso, mas quem cuidava dele, quem se aproximava dele. A princípio lá vem o príncipe imundo. Depois lá vem subindo um imundo. Já vem subindo um amaldiçoado. E se esqueceram de Isaías. Porém Deus não esqueceu de Isaías. A Bíblia diz que depois de 6 anos da lepra de Uzias, depois de 6 anos, veio a falecer Uzias. E quando Uzias morre, depois de Isaías ter passado por isso durante 6 anos, subindo e descendo mês a mês, ele sobe pela última vez. Ele se purifica no templo, se apresenta a Deus e ele vai para a sua antiga casa. E quando ele chega na sua antiga casa, o soldado já não o reconheceu. Quando fala: eu quero entrar, eu sou assim, assim se identificou, não pode entrar. O seu acesso aqui foi negado. Por quê? Porque durante 6 anos você foi considerado imundo. E diz a história que Isaías sai do palácio, onde ele não podia entrar mais. Isaías vai para onde? Isaías vai morar próximo ao templo de Deus, onde se dedicou a Deus para crescer espiritualmente. Interessante que no capítulo de número 6, esse número 6 na vida de Isaías parece ser profético. Isaías capítulo 6, ele vai mencionar o quê? Não foi no dia em que morreu o rei Uzias. Também não foi na semana em que morreu o rei Uzias. Também ele não diz que foi no mês em que morreu o rei Uzias. Muito menos no semestre. Mas ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, a minha vida foi transformada. O que me resta a entender que Isaías teve que esperar não somente os 6 anos em que ele ficou no Vale dos Leprosos, sendo considerado imundo, mas também depois da morte de Uzias, depois que ele se purificou e estava na presença de Deus, ele teve que esperar o tempo de Deus. Quando eu falo que Isaías tem propriedade para dizer que quando Deus trabalha por aquele que ele espera, é porque ele esperou, é porque realmente ele esperou. Eu imagino a oração de Isaías. Ele dizia: Senhor, eu tinha roupas reais. Senhor, eu tinha posição real. Eu estava do lado do rei. Eu era conselheiro do rei, ainda que seja com pouca idade. Eu estava lá. Todo mundo conhecia o meu pai, e até hoje conhece, mas não me reconhecem. E eu estou aqui, Senhor, sem casa, sem pai, sem família, sem legado, sem nada, mas eu estou na tua presença. E Deus diz assim: se prepara, Isaías, porque é hoje que, quando você não pode entrar no rei da terra, se você não pode entrar na presença do rei da terra, você vai entrar na presença do rei dos reis e senhor dos senhores. Se você não pode entrar no palácio da terra, você vai entrar no palácio real do rei dos reis e
Senhor dos Senhores. E se você não pode entrar na sala do trono da terra, do trono de Judá, eu te convido a uma audiência no trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria todo o templo, e ele via serafins que subiam e desciam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que eu aprendo com Isaías: quando a porta da terra se fecha, Deus abre uma porta no céu. Quando a terra da esperança terrestre se fecha, a esperança divina está sobre a tua frente, e Deus te chama de Filadélfia e diz: hoje, diante de ti, pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Quem recebe a palavra profética, ergue a mão para cima e exalta Ele. Isaías foi profeta de Deus depois disso. Depois disso ele entrava no palácio a hora que Deus queria. Quando ele se apresentava: quem vem? É o profeta de Deus. Entrava Isaías. Ele entrava e saía a hora que ele quisesse e que Deus mandasse, porque melhor do que representar o rei da terra é representar o rei dos céus. Quem pode glorificar ao Senhor? Rei Uzias, filho de Uzias, Jotão, filho de Jotão, Acais, filho de Acais, Ezequias. Isaías foi profeta durante 4 dinastias. Os reis se foram e ele se manteve em pé. Se manteve em pé. Durante toda a sua vida de profeta, Deus escolheu para uma missão especial. Que missão era essa? Ser o profeta que hoje nós conheceríamos como profeta messiânico. No seu livro tem mais profecias relacionadas à vinda do Messias do que em qualquer outro livro das Escrituras Sagradas. Qualquer teólogo, estudante sabe que todo judeu tinha condições de identificar Jesus somente lendo o livro de Isaías, porque narra com precisão eventos desde o seu nascimento até a sua morte. Isaías escreve as palavras de Deus no livro. E quando chega lá no capítulo 63 de Isaías, na metade desse capítulo, ele disse: Deus, posso por um momento deixar de escrever a sua palavra para escrever agora uma expressão do profeta? Eu posso compor, apesar de não ser salmista, um salmo de adoração ao Senhor? E Deus autoriza porque ele escreveu. E entre o cântico que ele está cantando, 63, 64, no capítulo 4, ele diz assim, ó: desde a antiguidade não se ouviu, nenhum ouvido percebeu um Deus, nenhum olho viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Quem espera nele aqui, glorifica o nome do Senhor, porque ele está trabalhando por você. Quem espera no Senhor, tenha certeza da vitória, porque o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas crente gosta de esperar, pastor? Gosta nada. Ninguém gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. E eu sei que você também não gosta. Mas Deus só trabalha em quem espera. Pastor, no Salmo 40, já contei essa história algumas vezes. Você acha que o salmista no Salmo 40 é um bom crente que espera? Só porque ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sempre digo, Salmo 40, versículo 1 é só um resuminho da história. Você quer entender o que o salmista passou e o tempo que ele teve que esperar? Que foram 40 anos. Você conhece a história de Davi? Continua lendo. E ele vai dizer: Deus me tirou de um largo horrível, de um charco de lodo,
e colocou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Você continua lendo e parece que ele se perde em presente e passado e continua falando dos seus problemas, da sua tristeza, das suas frustrações, mas em todo tempo ele esperou no Senhor. Quando você chega no verso 13, aí você fala, pronto, ele perdeu a esperança, porque ele diz, Senhor, rápido, apressa em socorrer-me, porque crente não gosta de esperar. Mas crente entende que precisa esperar. E por mais que o vento sopre, e por mais que a circunstância diga que nada está acontecendo, ele sabe que o Senhor Deus está trabalhando só para você esperar. Hoje eu vim aqui como profeta de Deus na sua vida, só para te dizer isso. Continue esperando, porque Deus está trabalhando. Mas os meus olhos não estão vendo. Continue esperando, porque Deus está trabalhando. O trabalhar de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus é único. Deus não chega adiantado, porque Ele também não se atrasa. Ele é Deus, Ele chega no momento certo para dar a sua vitória. E no final você vai cantar como Isaías e dizer assim, ó: desde a antiguidade não se ouviu passado, nem um ouvido percebeu presente. Percepção auditiva. A percepção auditiva fala do presente. Nenhum olho viu. Visão mostra o futuro. É um Deus que trabalha por você no passado, um Deus que trabalha por você no presente, e um Deus que trabalha por você no futuro. Quem sente que Deus está trabalhando por você, ergue a mão para cima nesta noite, porque eu tenho certeza que o tempo da espera já está chegando ao fim. O trabalhar de Deus perfeito, completo, está chegando na vida de crente aqui, e quem glorificar agora, toma posse da vitória. Eu tenho mais alguns minutos, e nesses minutos que me restam, eu gostaria de explicar um pouquinho como é o trabalhar de Deus na vida daquele que nele espera. Deus não tira você do deserto. Deus cuida de você no deserto. Deus não tira você do dilúvio. Deus providencia uma arca para você no dilúvio. Deus não vai tirar você do terremoto, mas Deus vai cuidar de você no terremoto. Sabe qual é a vantagem de você ter um Deus que trabalha por você? Eu quero citar apenas 4 dos atributos de Deus, que são muitos. Primeiro, Deus é eterno. Para Ele, passado, presente e futuro são uma coisa só. Quando eu olho para você, eu vejo a sua situação do presente. Eu não tenho como saber o seu passado, e muito menos como prever o seu futuro. Mas quando Deus olha para você, Ele vê a sua eternidade. Ele vê você ainda, mesmo antes de você ser formado. Ele vê onde você vai chegar, se você continuar esperando nele. Porque Ele é eterno. A palavra de Deus vai dizer que não existe nada maravilhoso ou demais para Deus. Não existe coisa que assusta Deus. Não existe coisa que vai fazer para Deus dizer, oh, isso eu não sabia, porque Ele sabe tudo. Ele conhece tudo, porque Ele é eterno. Deus é onipotente. Ele diz que todo o poder é dele. Deus é onisciente. Ele diz que toda a ciência pertence a Ele. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. E principalmente, Deus é onipresente. Quer dizer que Ele está presente em todos os momentos da sua vida. A onipresença de Deus, ela ganha proporções. Por quê? Porque Deus também é eterno. Mostra que por mais que em algum momento da sua vida você imaginou que você estava sozinha, que você estava sozinho, Deus estava presente. No meio do deserto, no meio da dificuldade, o povo de Israel tentou dizer que Deus o havia abandonado. E eles dizem, Senhor, o Senhor nos abandonou. É como se Deus dissesse assim, olha para cima. O que tem durante o dia? Uma coluna de nuvens, uma brisa suave. Eu sou a coluna, eu sou a brisa, para te dar condições de você viver no deserto. Deserto não é sinônimo de luta.
Deserto não é sinônimo de adversidade, apesar de haver adversidade no deserto, mas não é sinônimo. Se você é crente e espera em Deus, deserto é sinônimo de providência e de cuidado de Deus para a sua vida. Onde está o Senhor Deus quando estamos no deserto e o sol causticante do dia vem queimar a nossa pele, vem nos deixar em situações difíceis, porque nós somos seres humanos, quando a água não existe no deserto? Onde está o Senhor Deus de Israel quando a temperatura da noite no deserto cai a níveis abaixo de zero, onde o frio é muito forte e ninguém consegue sobreviver? Onde está o Deus de Israel quando falta carne, quando falta alimento no deserto? E Deus diz: eu estou aqui. Quando falta pão, eu sou o maná. Quando falta, aleluia, quando chega o frio, eu sou uma coluna de fogo para te aquecer. E se faltar água, não se preocupa, tem rocha que dá água para suprir a tua sede, para matar a sua sede. Deus está sempre presente na tua vida e na tua história, ainda que tudo mostre ao contrário. Eu vejo Deus cuidando. Você está dormindo, Deus está cuidando. Você está, aleluia, caminhando e Deus está trabalhando. Você está trabalhando, correndo atrás, e você diz: Deus, onde o Senhor está? E a presença de Deus te alcança, porque Deus é onipresente. Ele está presente em todos os momentos da sua vida, trabalhando para que você possa alcançar a maior vitória da sua vida. Quem acredita, glorifica. Eu imagino os 3 homens na fornalha de fogo. E quem viu eles entrar disse assim: e agora? Já era churrasquinho. A fornalha foi acrescida 7 vezes mais. Não tem como. Não tem como sobreviver. Mas de repente, no meio do fogo, alguém olha e diz assim: eles não estão sozinhos. Tem alguém presente ali. Existe um 4º homem. Interessante que ele tem jeito de Deus. Ele tem jeito do Filho de Deus. Ele tem rosto do Filho de Deus. Ele tem aspecto do Filho de Deus. É porque não conhecia, porque senão dizia: é Ele que está presente. Ainda que haja fornalha, ainda que haja fogo, Ele está presente na tua vida. Você pode ver? Feche os teus olhos, a glória glorifique e exalte ao Senhor. Obrigado, porque o Senhor Deus onipresente trabalha enquanto eu espero. A onisciência de Deus. Você sabia que Deus sabe tudo? Deus conhece tudo. Então, quando você está em dificuldade, Deus sabe. Deus conhece. Quando você vai conversar com alguém e essa pessoa vê você sofrendo, ela até tenta te ajudar. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe as circunstâncias que me trouxeram até aqui. Não acontece isso algumas vezes? Mas com Deus isso não funciona. Você não sabe, sei. Eu estava lá. Eu conheço. Eu sei. E não somente sei a situação que você passa, como também sei a melhor forma de te exaltar e te abençoar. A onisciência de Deus, quando Deus trabalha, ela vai além da nossa ótica. Por quê? É isso que nós precisamos entender. Porque quando nós recebemos a vitória, nós pensamos: Deus começou a trabalhar agora. Foi instantâneo. E na verdade Deus já está trabalhando, ó. Quem já leu Gênesis 45, verso 5? Parece uma história linda, né? Quando os irmãos de José, eles se apresentam aos irmãos, e os irmãos: e agora? Nós te vendemos como escravo. Agora você é governador, você vai acabar com a gente, você vai se vingar. Aí ele diz assim: não, tudo que aconteceu comigo foi Deus trabalhando para que houvesse manutenção da vida.
Você entendeu isso? Para que o povo de Israel não morresse. Vamos voltar atrás. Quem eram os filhos de Israel? Eram pastores nômades. O que é isso? Eles tinham seus rebanhos, mas eles não tinham pasto. Então, constantemente eles tinham que viajar procurando pasto. A região é desértica. Nem sempre tinha pasto em todos os lugares. Às vezes eles viajavam para que os seus animais pudessem comer. Para que a ovelha pudesse dar lã, ela precisava comer. Ela precisava de água. Você imagina esses homens com essa profissão, com essa função, com essa atividade principal na família, vivendo 7 anos de seca. Sobreviveriam? Não. E Deus falou assim, ó, lá atrás, eu preciso começar trabalhando. E como é que o Senhor vai trabalhar lá atrás? Ele diz assim, ó, tem uma mulher estéril na casa de Jacó, Raquel. Primeiro eu vou abrir a madre dela, ela vai dar à luz a um filho. E nasce José. Quando nasce José, ele diz assim, o pai vai amar mais esse. Os outros vão sentir inveja. E tem mais, o pai vai escolher ele para ser primogênito, mesmo no centro, para que os irmãos tenham inveja. Para quê? Para que ele fosse jogado dentro de uma cova, saísse da cova para ser vendido como escravo, chegando no Egito, fosse trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi caluniado, foi jogado dentro da prisão. Dentro da prisão, Deus usa ele para interpretar o sonho de um padeiro e de um copeiro. Interpretando o sonho do copeiro, o copeiro volta à presença de Faraó. 2 anos depois, o copeiro não lembrou de José por 2 anos, apesar de José falar, lembra de mim, não me esquece de mim, eu preciso sair. Não, segura 2 anos, porque o trabalhar de Deus ainda não foi completo. Peraí, depois de 2 anos, o copeiro lembrou, tem um rapaz que interpreta, para quê? Para interpretar os sonhos de Faraó e se tornar o governador do Egito, só para a nação de Israel não morrer. O que é isso, pastor? Você não está entendendo nada. O vento sopra, parece que te joga mais para baixo. Você está como o salmista, é charco de lodo. Você tenta sair e não consegue. Quanto mais você tenta sair, parece que você vai mais profundo. Você acha que José não foi assim? Foi exatamente assim. Ele diz, quanto mais eu faço a coisa certa, parece que mais eu entro no buraco. Onde está o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu pai? E Deus estava dizendo, eu estou trabalhando, se prepara, tem uma função especial para a tua vida. Para quê? Para a manutenção da vida. Foi que tudo isso aconteceu com José, e o que Deus vai fazer através de você vai ser grande. É por isso que o vento sopra e alguém diz assim, olha, e diz assim, aquela família parece que não é abençoada, parece que nada acontece. Diz, se prepara, porque no final a bênção vai ser melhor, maior, e todo mundo vai olhar e dizer, verdadeiramente Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Porque quando a gente fala de ciência, a gente pensa até no homem. Como assim, pastor? A própria Bíblia diz que a ciência iria se multiplicar, e se multiplicou. Olha o tempo recorde que foram desenvolvidas vacinas. Olha como a tecnologia, os aparelhos, de exames que fazem com que as amostras automaticamente sejam divulgadas. Por quê? Porque a tecnologia, aumenta-se a ciência, a sabedoria que Deus dá ao homem, e a ciência do homem se multiplicou. Mas existe um momento em que a ciência do homem não resolve, somente a ciência de Deus. E é nesse momento que Deus se apresenta e diz assim, eu sou onisciente. Que eu acho incrível, eu já achava incrível desde pequeno, isso é antigo. O homem descobriu que se ele pegasse o veneno da cobra e colocasse no cavalo, o cavalo desenvolvia anticorpos e poderia ser colocado o soro no ser humano, que se ele fosse picado por aquela cobra, ele não morria. É o antídoto, ele vivia. Olha que incrível. Ciência. Mas a Bíblia, ela mostra uma passagem no meio do deserto. E quando eu passei a estudar e entender esse texto, que muitas das vezes era mal interpretado, porque diziam,
Deus mandou as serpentes para picar o povo de Israel e não foi isso que aconteceu. E o que foi que aconteceu, pastor? Explica. Qual era o nome da serpente? Víbora do deserto. Ali era o lugar da víbora. Ali era a casa da víbora. Ali é onde a víbora vivia. E por que antes desse episódio a víbora não picava o povo? Porque eles estavam na presença de Deus e Deus estava no meio. Quando Deus estava presente no meio do povo, o povo fazia a vontade de Deus, as víboras não faziam mal ao povo por causa da presença de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, Deus se afasta. E quando Deus se afasta, as víboras chegam. A víbora do deserto, quem já viu aí nos canais Animal Channel e entende um pouquinho, mas sabe que no deserto o veneno da víbora ele é mais forte. Por quê? Porque por causa da falta de água, por causa das altas temperaturas, o veneno ele fica mais condensado. E também para alimentação, porque existem lagartos que a sua pele são muito grossas. Para que o veneno da víbora possa matar esses lagartos, ele é mais forte. Agora você imagina uma víbora com esse veneno picando o povo de Israel. Porque essa víbora ela levanta as suas presas e ela lança o veneno. Imagine ela picando. O veneno já entra na corrente sanguínea. Em fração de segundos, a pessoa fica paralisada e morre. Quando o povo começa a morrer, vai clamar para Moisés. Diz, Moisés, e agora o que fazer? Vamos se voltar ao Senhor. E agora o povo está morrendo, o que vamos fazer? Vou falar com Deus. E Deus fala assim, ó, a ciência do homem não dá tempo para fazer agora. Não dá tempo de pegar esse veneno, injetar no cavalo, esperar fazer soro para depois curar. Não tem como. Então agora entra a ciência de Deus. Coloca uma serpente de metal numa haste para representar o meu filho que vai morrer na cruz do Calvário. Assim que o povo for picado dessa serpente, não dá tempo de fazer nada, né? Antes que paralisa. Dá tempo para olhar? Dá. Então olha para a cruz. Quem está entendendo? Olha para a serpente, porque quem olhar para a serpente de metal que representa Cristo na cruz, vai ser curado. O povo não morreu. O que significa isto? Enquanto a ciência do homem não pode fazer nada por você, enquanto a medicina desenganar, dizer não tem jeito, você vai morrer, enquanto a medicina está dizendo em pouco tempo você se vai, continua a sua vida normal, se despede, porque a medicina não pode fazer nada por você. Tem um segredo que só crente é quem espera em Deus sabe. Comece a olhar para a cruz, comece a olhar para a cruz, porque da cruz vem cura para a sua vida, porque Deus ainda confunde a medicina, confunde a ciência humana, só para que o seu nome seja glorificado. Quem entendeu, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome dEle. Meu Deus, eu estou sentindo a presença dEle neste lugar, e quando Deus está presente, algo diferente acontece. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Se prepara para viver o melhor de Deus na sua vida, porque Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele já trabalhou. Se prepara para receber a maior vitória, porque Deus hoje está entregando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem recebe glorifica. Aleluia. Se coloque de pé. Quem entendeu a mensagem até aqui? Quem já foi edificado até aqui? Eu vou encerrar falando sobre o meu atributo preferido: a onipotência de Deus. Mas vai ser simples, vai ser rápido, porque a hora já foi. Eu sei que existe todo um procedimento para encerramento. Eu sei que Deus pode fazer algo especial ainda nesta noite aqui. Eu creio que Deus, que já curou a tua alma, o teu coração, Ele pode também te renovar e te batizar com o Espírito Santo aqui. Aleluia. Aleluia. A onipotência quer dizer que todo o poder é dele. Não existe nada que Ele não possa fazer. O poder humano do homem
é nada perante o poder de Deus. O poder de Deus é tudo. O poder de Deus faz tudo. O poder de Deus é excelso. E principalmente, o poder de Deus é infinito. Ele não se acaba. Deus não é como os meros heróis que são pintados ou desenhados, que depois de um determinado tempo eles precisam recarregar a sua força. Deus não é como aqueles que precisam recarregar baterias, ou aqueles que precisam se aproximar do sol, quem sabe, para aumentar a sua força, o seu poder. Não. O poder de Deus, ele não acaba, ele não mina, ele não diminui, ele é perfeito, ele é infinito. E eu quero explicar a onipotência de Deus, fechando essa mensagem nessa noite, e depois eu vou orar pela sua vida, num dos eventos mais lindos da Bíblia Sagrada. O povo de Israel saiu do Egito, depois de ver Deus mandar 10 pragas, e a 10ª praga foi terrível, tão terrível, que os egípcios jogavam ouro, os despojos, diziam: sai daqui, eu não quero esse povo aqui mais, some. E o povo estava na beira do mar. Você imagina um povo que viveu 434 anos escravizado, 434 anos comendo cebola estragada, comendo só resto dos egípcios. Chega na beira do mar, diz assim: ó, o trabalhar de Deus é perfeito, vamos fazer uma casa aqui na praia, vamos viver na praia porque aqui tem peixe, por causa da água do mar, a terra é fértil, aqui é o lugar bom. Mas só que o trabalhar de Deus tinha que passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Aí o que Deus faz? Deus vai lá atrás, endurece o coração de Faraó, e Faraó começa a perseguir o povo de Israel e diz assim: mata todo mundo, homem, mulheres, crianças, animais, eu não quero ninguém vivo. A notícia ruim é a primeira que chega, né? Chegou na frente: ó, Faraó está vindo aí com todo o exército, e a ordem é a seguinte: mata todo mundo, crianças, mulheres. Aí o povo começa a chorar. Ô Moisés, era cebola, era estragada, mas pelo menos tinha, a gente vivia. Tiraste-nos do Egito para morrer aqui na beira do mar. Aí Moisés, por um momento, dá uma palavra: ó, Deus vai pelejar por nós. Ele tem pelejado até aqui, mas ele vai fazer uma coisa: ó, o jeito agora é clamar. E quando ele pensa em clamar, ele diz: Senhor! Deus fala: opa, Moisés, por que clamas a mim? Você não precisa clamar, eu estou aqui. Eu sou o Deus onipresente, eu estou presente na situação. Não se preocupe, porque eu estou presente. Mas Senhor, está perseguindo, eu sei, eu também sou onisciente. Aliás, só está perseguindo porque eu endureci o coração, porque eu quero fazer mais uma grande obra, aleluia, no povo de Israel. Mas Moisés, você também não precisa clamar a mim, porque eu sou o Deus onipotente. E o que eu tenho que fazer, Senhor? Você quer ver a onipotência de Deus se manifesta nesta hora? Diga ao povo de Israel que marche. O povo marchou, o mar se abriu, e os egípcios que perseguiam morreram. E do lado de lá só sobrou tamborim e pandeiro para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Exalta o nome do Senhor, porque o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam conhece tudo, sabe tudo, está presente, está cuidando, está trabalhando, e a vitória é certa no nome do Senhor. Quem entendeu a mensagem, glorifica o nome do Senhor desta hora. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai santo e justo, Deus misericordioso e santo, essa é a tua igreja, essa é a tua casa, essa é a tua noiva. A tua palavra foi pregada, vai trabalhando em nosso meio, Senhor. Onde tiver alguém que por algum motivo
o deserto fez com que ele desanimasse. Faça entender nessa noite que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Os olhos não estão vendo, mas Deus está trabalhando. Os ouvidos não estão ouvindo, mas Deus está trabalhando. Está tudo ao contrário, está tudo soprando para o lado errado, mas o Senhor está trabalhando. Quanto a nós, somente esperamos em Ti, porque temos ciência que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaías, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o Deus que cuida da sua igreja. Nesta noite, que a Tua presença, o Teu Espírito invada este lugar. Vai tocando os Teus filhos agora. Confirma a promessa, entrega a chave da vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Deus, o Todo-Poderoso, está trabalhando por você enquanto você espera. Deus está na casa. Glória. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, para sempre exaltado é, para sempre adorado. Ele é adorado. Embora, vamos. Posso crer no amor. Enquanto você está louvando, Ele está trabalhando na tua vida, como foi pregado aqui nesta noite. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda Jesus bem forte. Glória. Senta só um minutinho, nós já vamos embora agora. Que palavra abençoada. Quem recebeu essa palavra? Quem está feliz? Sua família recebeu hoje uma porção da palavra. Vai embora para casa vitorioso, cheio de Deus.